Tá visualizando aí, né, gente? Então vamos fazer o Guru Yoga. Chisudewa Chempe Podran Dudrin Sawe Lama la sowa de san je sen su te parimpo cherangorangi Chepajinji Lo Chisudewa Chempe Podran Dudrin Sawe Lama la soa de san je sen su te parimpo cherango rangi Chepajinjilo. Tá a coroa na minha cabeça, no palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda minhas bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. Corpo. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção. É a vastidão dentro dos 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Então, Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Aqui, vamos ver. Ô, Denise, Oi, Ricardo. eu posso começar a leitura? Pode? Com Eu certeza. vou, eu vou sair uns Hum, 15 minutos antes de acabar, aí eu sim, passo para alguém aí. tranquilo. Deixa eu... Boa noite, Silvia. Conseguiu se conectar? Yes! Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu estou na mesma página. Deixa eu ver. A gente está na página aí Um 200, nível de 218. estresse. É, quando o nível de estresse é percebido, eu estava olhando aqui, Ricardo. Hum, Esse aqui, quando o nível... 218. Quando o nível de É estresse percebido é quando o muito nível... alto, o É, nível vago isso, diminui a frequência cardíaca. Continua daqui? isso. Eu gostaria só se a gente pudesse voltar um pouquinho, Uhum, porque ele começa aqui na página anterior, porque aqui ele está falando da respiração lenta, né? A respiração uhum, pelo nariz, lenta, os benefícios que pode trazer para a gente, né? uhum. Mas antes ele fala aqui, ó, só para a gente fazer, porque a gente estava falando sobre o túmulo, né?
Uhum. Aí ele diz, aqui, eu achei interessante só isso aqui. Os Aí, métodos. os métodos mais simples e Tá, menos, aí é a página 217. tá bom, Pra já tô gente, nele aqui. viu? Tá bom, Pronto, beleza. Então tá, vamos lá. vamos lá. Os métodos mais simples e menos intensos de respirar devagar, menos, pelo nariz e longamente também podem dissipar o estresse e restaurar o equilíbrio. Essas técnicas podem mudar a vida de alguém, e eu vi dezenas de pessoas transformadas por elas, mas os resultados podem demorar um pouco, especialmente para pessoas com doenças crônicas de longa data. Às vezes, o corpo precisa de mais do que uma cutucada suave para se realinhar. Às vezes precisa de um empurrão mais violento. E é o que o túmulo faz. Esse empurrão ainda deixa perplexos os poucos cientistas que prestam atenção a esses fenômenos. Eles se perguntam como a respiração extrema consciente pode invadir o sistema nervoso autônomo. O Dr. Stephen Porges, cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte, estudou o sistema nervoso e sua resposta ao estresse nos últimos 30 anos. Seu foco principal é o nervo vago. Você sabe que eu não comentei, né? Mas essa história do nervo vago, ela é muito utilizada em uma outra técnica chamada de biodança. Não sei se vocês já ouviram falar. Biodança com um Z no final, que é de Biodanza? um é, Biodanza? é, Não, que é de um antropólogo eu não. chileno chamado Rolando Toro. Ele desenvolveu essa técnica Ah, eu vou falar nesse cara. que é muito legal. Depois pesquisem. A minha mulher, inclusive, é professora. E Ah, não é? tem nada a ver, não tem nada a ver com dança, não é a dança como a gente imagina a dança de salão, não. E ele fez um estudo muito profundo exatamente em cima Deixa eu dessa anotar questão aqui. do nervo vago. Ah, E é legal as conclusões que ele chegou em cima desse estudo do nervo vago, biodança. porque tem o simpático e o parasimpático, né? Sim, E como os exercícios da biodança e também esses de respiração e mais outras técnicas afetam diretamente o nervo vago. E aqui nós vamos ler, né? Vou dar um spoiler aqui de como o nervo vago influencia a respiração, né? Ou como a respiração influencia o nervo vago. Eles estão interligados aqui. sim. Vamos lá. Ah, Seu você foco tá. principal é o nervo vago, uma rede sinuosa dentro do sistema que se conecta a todos os principais órgãos internos. O nervo vago é a alavanca de força, é o que liga e desliga os órgãos em resposta ao estresse. Quando o É, nível de estresse percebido é muito alto, o nervo vago diminui a frequência cardíaca e a circulação do sangue e as funções dos órgãos. Foi assim que nossos ancestrais répteis e mamíferos desenvolveram a habilidade de fingir-se de morto há centenas de milhões de anos, a fim de conservar energia e fugir do ataque de predadores. Isso ainda existe, né? Gato, sim. cachorro, rato, eles ainda fazem É, isso. isso. Répteis ainda usam Répteis aí. essa habilidade, assim como muitos mamíferos. Imagina o corpo mole de um rato nas mandíbulas de um gato doméstico. Ele faz isso, é o rato, é? Faz, faz. O rato finge de morto. O gato não. Ah, e é interessante que na natureza você vê muito disso. O bicho finge de. Gambá faz isso. Ele finge de morto que o outro não tem interesse, porque daí é carne morta, entendeu? Sim, O predador ele quer comer vivo, né? Ele não quer comer morto. interessante. Nós também nos fingimos de mortos, porque compartilhamos os mesmos mecanismos na parte primitiva do tronco cerebral. Chamamos isso de desmaio. Nossa tendência a desmaiar é controlada pelo sistema vagal, especificamente quando somos muito sensíveis ao perigo percebido. Algumas pessoas são tão ansiosas e hipersensíveis que seus nervos vagos as fazem desmaiar por motivos banais, como ver uma aranha, ouvir umas notícias ou ver sangue. A maioria de nós não é tão sensível. É muito mais comum, especialmente no mundo moderno, nunca experimentar o estresse total e ameaças à vida, mas também nunca relaxamos totalmente. Passamos os dias meio adormecidos e as noites meio acordados.
relaxados em uma zona cinzenta de meia ansiedade. Quando o fazemos, o nervo vago permanece meio estimulado. Eu achei interessante esse parágrafo, viu? É Né? verdade, é verdade. A gente Meio, é, a meio gente dormindo fica e meio acordado, né? meio dormindo, meio acordado, né? É, Nunca relaxa totalmente. Isso é uma coisa que vai assim minando a gente aos poucos, né? é, É o é, estilo de vida. Fale, é. Silvia. É o seguinte, desculpem interromper Hum. a leitura. Não, não, a gente está aqui para interromper mesmo. Deixa Você eu dizer, desligou. Ah, ah, vá, fale. Não tá uma, certo. peraí, uma semana antes do Natal, eu ia dar um almoço aqui em casa, para resumir, resumidíssimo. Eu estava estressadíssima, mas eu ia dar esse almoço aqui, era para um alemão que estava aí, que ia embora, namorado da minha prima, enfim. E Ah, eu já estava estressado de lá de trás, e eu de manhã eu esqueci completamente que tinha era jantar, porque aconteceu um negócio. Eu levantei à noite para ir ao banheiro e eu sei que a minha funcionária que foi me acordar às 11 horas da manhã, o almoço era 1 hora da tarde, ou 2, ela falou assim, Jesus. estou preocupada, eu tinha morrido, alguma coisa. Eu só acordei quando ela balançou o pé. Bom, fecha isso. Resultado, eu fui parar na unidade coronariana do hospital, fiquei 3 dias lá, e o Ps. diagnóstico por telefone para minha filha, do meu médico endocrinologista que acompanha, falou assim, deve ter sido vago basal, não é isso? Não, não sei o que, Vagal. Ele falou por telefone, porque ele me conhece muito bem. E olha, Hum. me viraram do avesso, era isso daí. Eu não sabia que era nervo vagal, mas é o É sistema. nervo vago, né? Explica aí, Ricardo, depois você que sabe mais disso. Não, é nervo vagal, simpático e parasimpático. Pois Eu também não sei é, muita coisa, não, mas cada um deles tem uma função aqui que ele vai explicar. daí foi o diagnóstico foi eu não tive fiz aquele exame tilt, sabe? Até isso eu não tinha nada. Foi o que eu machuquei a cabeça, machuquei, não sei como, eu acho que eu bati na torneira do box. Eu Ah, tomei banho de noite e cortei superficialmente, levei 5 pontos, mas foi um negócio vagal. E o meu saí da unidade coronariana sem diagnóstico e o médico também concordando que sim, quer dizer, esse diagnóstico vagal, não sei o que vagal, que é É, daí. É isso, olha, tá, eu estou sentindo completamente isso, era estresse, é, é, como é que chama? Burnout, sabe? hum. burnout. Bom, falei, desculpem. Não, foi Imagina, ótimo. ótimo, E, mas é isso e aí. ainda você dá um exemplo é, real aí que aconteceu com você há pouco tempo, né? Exato. Mas essa questão desse estresse, esse estresse subliminar que a gente vive o tempo inteiro, né? Isso vai adoecendo a gente mesmo. Então, quando surge alguma coisa assim, como no seu caso, ah, meu Deus, por que será que me aconteceu isso? Mas isso é o reflexo de uma coisa que vem acontecendo o tempo inteiro ali, né? E a gente não se dá conta disso, e daí a gente percebe assim, a diferença quando a gente sai do contexto, né? E como as coisas, como a gente pode olhar para isso diferente, pode perceber como a gente vivia no estresse, né? Mas é interessante a gente tomar isso assim como a gente é uma coisa que o budismo e os mestres colocam, né? É a coisa do reconhecer esses dois termos, né? Reconhecer e estar consciente. Porque muitas vezes a gente não reconhece, é como ele fala aqui, né? A gente, a maioria, né, como é? A gente nunca experimenta quase nunca, né? Quase nunca experimenta um estresse total, uma ameaça à nossa vida, né?
Mas também a gente nunca relaxa de verdade. A gente está sempre Meio naquele, sonâmbula, um estado de alerta, né? O tempo inteiro. né? E Né? isso só pode adoecer a gente, né? Tá meio sonâmbulo, a gente não tá É, nem acordado nem dormindo direito, né? isso. Incrível. Incrível, Vamos lá. Silvia. Mas vamos melhorar, né, Silvia? É, não me lembrei de nada. Eu fui para minha cama e tinha gotas de sangue no travesseiro que ela descobriu, mas eu não lembro como é que aconteceu. Curioso, e esqueci do almoço. Ela, Dona Silvia, tem um almoço. Eu disse, mas que almoço? E Meu foi a Deus. Eu tinha trabalhado até tarde do dia, até meia-noite, enfim, mas tá dentro desse contexto aí. Obrigada É, pela oportunidade. obrigada pelo depoimento, viu? Eu Vamos lá, Ricardo. A maioria de nós não é tão sensível. É muito mais comum, especialmente no mundo moderno, nunca experimentar o estresse total a ameaças de vidas. Mas também nunca relaxamos, foi o que eu acabei de ler, né? Aham. Durante esses momentos, os órgãos de todo o corpo não serão desligados, mas parcialmente sustentados em um estado de animação suspensa. O fluxo sanguíneo diminuirá e a comunicação entre os órgãos e o cérebro ficará instável, como uma conversa por uma linha telefônica com estática. Nossos corpos podem persistir assim por um tempo. Eles podem nos manter vivos, mas não podem nos manter saudáveis. Pode Outra coisa desculpa. que eu grifei foi isso aí. É, Pode manter a gente vivo, mas não mantém a gente saudável, né? É, é. E vamos lá. às vezes a gente descobre da pior forma, né, a importância do sono, né? Quando tem uma situação como essa que eu Sim. contou aí. Uhum. Borges descobriu que os pacientes que sofriam das doenças estudadas por Da Costa, como formigamento nos dedos, diarreia crônica, aumento da frequência cardíaca, diabetes e disfunção erétil, costumavam ser tratados para cada um desses sintomas com foco em órgãos individuais. Mas não havia nada de errado com o estômago, o coração ou a genital deles. O que ocorria eram problemas de comunicação ao longo da rede vagal e autônomica, causados por estresse crônico. Para alguns pesquisadores, não é coincidência que 8 dos 10 cânceres mais comuns afetem órgãos que tiveram o fluxo sanguíneo normal interrompido durante estados prolongados de estresse. Olha só que interessante. O órgão É. não recebe sangue e aí você começa a ter problemas de câncer. Como Reparar, você está diretamente relacionado com a questão emocional, né? exatamente, exatamente. Reparar o sistema nervoso autônomo pode efetivamente curar ou diminuir esses sintomas. Então, o que a gente vê na biodança, né, Ah, e a gente vê isso aqui também através das técnicas de respiração, como Tsalung, por exemplo, né? Você sim. tem uma parte do externo que você mexe nos órgãos, né? É exatamente isso, né? Como você, trabalhando esses nervos vagais, seja o simpático ou o parasimpático, você consegue melhorar também seu bem-estar, dormir melhor, ter mais É. alegria e assim por diante, entendeu? Uhum. E Um tudo isso pouquinho. faz parte da saúde, né? E tudo E isso tudo, proporciona e saúde. tudo isso, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o De... nome daquela enzima que a gente produz quando faz a respiração pelo nariz, que ele citou no livro aqui? Você lembra, não? Não, Ricardo, desculpe. Que tem uma enzima, né, que a gente produz com a respiração pelo nariz. Porque essa questão também é importante, né? Conforme você vai produzindo essa enzima, acho que é dióxido de carbono. Enzima Ah, produzida. Sim, é com é, grande quantidade, Silvia disse que é, né, Silvia? é isso mesmo. é o dióxido de carbono, né? É. Dióxido de carbono também é importante, porque conforme você. A técnica da biodança, ela tem uma curva, né, de prática. Então você começa a acelerar, acelerar, sobe um pouquinho, depois você desacelera, entra no aprofundamento e para. E é exatamente para você trabalhar esses nervos, né?
E como tem caminhar, como tem um pouco de movimento com o corpo, você também está produzindo o dióxido de carbono, entendeu? Uhum. E aí você consegue o efeito tanto da respiração quanto do uso desses nervos. No Tsalung Sim. também tem isso, né? Porque você respira, você prende a respiração, você solta, Respira, prende. você mexe o corpo. Eu estou assim, gamado no Tsalung. Eu fiz o curso, não consegui concluir o curso 100%, na última etapa lá, que era o cruzamento do interno, do externo, interno e secreto, acabou o prazo, eu perdi. Mas até onde eu Ah, fiz, tá muito legal mesmo. mas você, você já leu, tem o livro A Cura através da Forma, da Energia e da Luz? Não, não tenho, tá tudo lá, né? Não? Tá Tem o tudo lá. DVD também, né? Tem o DVD junto com o Tá livro, tudo né? lá, o Hum. externo, o interno e o secreto. É a minha próxima É, leitura. a gente tá, alguém, quer dizer, alguém aqui falou, não sei quem foi, alguém que estava no grupo, seria possível fazer novamente, né? Que eu Isso. fiz, Legal. foi você, Lúcia, não foi? Não, eu não Hum. falei, mas eu adoraria. Eu também fiquei com vontade, sabe? Eu fiz 2 vezes ele. E é incrível, é um livro assim totalmente por tudo, pela questão dos elementos, o xamanismo, porque são os 5 elementos no xamanismo, no Tantra e no Dzogchen, né? Então Isso. é muito interessante. E quem Eu deu o fiquei. curso na plataforma lá do Simpleiro, é que agora eu não consigo mais entrar, que acabou. É aquele cara bom pra caramba também, né? Que conhece Quem? muito. No xamanismo se trabalha os elementais. No xamanismo exatamente, é trabalhar com o elemento na natureza, né? E nós aqui, E, sabe como é que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, né? você está no Rio Grande do Sul, Os né, Lúcia? elementais da água estão a milhão. Tá, minha filha, tá complicado. Aí você tá Está bem? Tá tudo complicado. direitinho onde você está? Não, eu tenho umas goteiras dentro de casa que estão me dando trabalho, mas perto do que está acontecendo no resto, meu Deus, é É, perfumaria. tá bem complicado, viu? É. Vamos esperar que resolva. Quem deu o Pois é. curso foi o Alejandro Chaul. Ah, Alejandro Chaú, É, ele ele deu que o deu o curso curso. de quê? Do Salung ou do Trocor? Salung. Salung, né? Salung. Externo, interno e secreto. É, isso. É. É muito bom. Essas yogas é porque a gente vai fazendo os vários níveis, né? Dos mesmos elementos, só que em vários níveis. No nível no externo, né? No próprio corpo, nos canais, no Tantra, né? E só na Sim. mente, né? Então é bem. Vamos ver se esse livro ainda vai demorar bastante, né? Mas depois eu vou ver se a Andrea me autoriza a voltar a fazer esse livro, Ah, que que Ah, bom. então. Se é você for muito bom. fazer, eu quero também. É muito bom, Ah, que Ricardo, é bom. muito Né? bom. É Legal. incrível. Então vamos lá. Aí, estados prolongados de estresse. Reparar o sistema nervoso autônomo pode efetivamente curar ou diminuir esses sintomas. Na última década, os cirurgiões implantaram em pacientes nódulos elétricos que funcionam como um nervo vagal artificial para reiniciar o fluxo sanguíneo e a comunicação entre os órgãos. O procedimento é chamado de estimulação do nervo vago e é muito eficaz para pacientes que sofrem de ansiedade, depressão e doenças autoimunes. Mas Porges descobriu uma maneira menos invasiva de estimular o nervo vago, a respiração. A respiração é uma função autônoma que podemos controlar de forma consciente. Embora não possamos simplesmente decidir quando desacelerar ou acelerar nosso coração ou nossa digestão, ou mover o sangue de um órgão para o outro, podemos escolher como e quando respirar. O desejo de respirar lentamente abre a comunicação ao longo da rede vagal e nos relaxa em um estado parasimpático. Respirar muito rápido e de propósito inverte a resposta vagal, empurrando-nos para um estado de estresse. Isso nos ensina a acessar conscientemente o sistema nervoso autônomo e controlá-lo, a ativar o estresse pesado para que possamos desligá-lo
e passar o resto dos nossos dias e noites relaxando e restaurando, alimentando e criando. Você não é o passageiro, Maggie continua gritando comigo. Você é o piloto. Esse cara aqui é o cara que está fazendo exercício com ele no parque ali, né, na praça. Uhum. Ele está fazendo os exercícios, né? Sim. Isso deveria ser biologicamente impossível. O sistema nervoso autônomo, em sua definição, deveria ser automático, ou seja, estar fora do nosso controle. E nos Também. últimos 100 anos, em média, essa crença se manteve. Em grande parte, na medicina, ela ainda é válida. Quando Alexandra David Neal finalmente voltou a Paris, essa é aquela que ficou nas cavernas, né? Uhum. E escreveu sobre o tumo e outras técnicas e meditações de respiração budista em seu livro de 1927, My Journey to Lhasa. Poucos médicos e pesquisadores acreditaram nos relatos. Poucos podiam aceitar que só o ato de respirar poderia manter o corpo quente em temperaturas congelantes. Menos ainda acreditavam que poderia controlar a função imunológica e curar doenças. No século XX, o interesse pelo túmulo aumentou e uma grande quantidade de antropólogos, pesquisadores e investigadores viajou para o Himalaia e voltou relatando feitos semelhantes aos narrados por David New. Contaram histórias de monges vestindo apenas uma única camada de roupa durante o inverno, aquecendo-se em gelados mosteiros de pedra durante o dia e derretendo círculos na neve ao redor dos corpos nus durante a noite. Por fim, um pesquisador de Harvard Medical School chamado Herbert Benson pensou que talvez fosse hora de colocar o túmulo à prova. Benson viajou para o Himalaia em 1981, recrutou 3 monges, conectou-os a sensores que mediam a temperatura nos dedos das mãos e dos pés, e em seguida pediu que praticassem a respiração túmulo. Durante a prática, a temperatura nas extremidades dos monges subiu até menos 8 graus Celsius e permaneceu assim. Os resultados foram publicados no ano seguinte na conceituada revista científica Nature. Os vídeos e fotografias feitos durante os experimentos de Harvard mostravam homens baixos com tecidos enrolados em cinturas flácidas, pele coberta por uma espessa camada de suor, olhos semicerrados e perdidos no horizonte longínquo. Os experimentos acrescentaram credibilidade ao que David Neal e Naropa descreveram. No entanto, os monges de Benson pareciam ainda mais estranhos do que uma cantora de ópera anarquista ou um místico Uhum. antigo. Parecia algo inacessível para ocidentais. Isso mudaria no início dos anos 2000, quando um holandês chamado Wim Hof correu uma meia maratona na neve, acima do Círculo Polar Ártico, sem camisa e descalço. Esse cara é Imagina. famoso. Ele tem vários livros. É? Ele tem. Mas ele vai mais numa linha da autoajuda também, tá? Não é só Ah. na questão do túmulo. Uhum. Ali estava um ocidental que tinha barba, cabelos ralos, cor de chumbo e um rosto parecido com o de uma pintura de Bruegel. Em suma, parecia com qualquer outro homem de meia idade do norte da Europa. Hoff não havia crescido em uma caverna na Índia ou sofrido de tuberculose em um hospital de algum vilarejo. Trabalhou como carteiro e era pai de 4 filhos. Anos antes, a esposa de Hoff havia tirado a própria vida após anos de depressão. Uhum. Ele procurou refúgio para sua dor aprofundando a prática de yoga, meditação e respiração. Desenterrou a técnica antiga do túmulo, aperfeiçoou-a, simplificou-a e a repaginou para consumo de massa. A partir daí, começou a promover suas técnicas em uma série de acrobacias temerárias que teriam passado rapidamente despercebidas se a mídia não estivesse presente para observá-las. Hoff mergulhou em uma banheira cheia de gelo por 1 hora e 52 minutos e não sofreu hipotermia ou ulceração pelo frio. Correu uma maratona completa no deserto da Namíbia a temperaturas que atingiam 40 graus sem beber um gole de água. Eita. Ao longo de uma década, Hoff quebrou 26 recordes mundiais, cada um mais surpreendente que o anterior.
Esses feitos lhe renderam fama internacional, e seu rosto sorridente coberto de gelo logo apareceu em dezenas de capas de revistas, em chamativos documentários e em alguns livros. Wynne violou as regras estabelecidas nos livros médicos, de modo que os cientistas tiveram de prestar atenção redobrada na situação, disse Andrew Huberman, professor de neurobiologia da Universidade de Stanford. Os cientistas ficaram muito atentos. Em 2011, pesquisadores do Centro Médico da Universidade Radboud, na Holanda, levaram Hoff para um laboratório e começaram a testá-lo, tentando descobrir como ele havia realizado seu feito. Em certo momento, injetaram no braço dele uma endotoxina, componente da E. coli. A exposição a bactérias geralmente Bactéria. induz a vômitos, dores de cabeça, febre e outros sintomas semelhantes aos da gripe. Hoff recebeu o E. coli nas veias e logo depois respirou várias vezes usando as técnicas de respiração de túmulo, esperando que seu corpo lutasse contra aquilo. Não mostrou sinais de febre ou náusea. Alguns minutos depois, levantou-se da cadeira e pegou uma xícara de café. Hoff insistiu que não era especial, nem David New ou os monges tibetanos eram. Qualquer um poderia fazer o que eles fizeram. Como Hoff, nós precisávamos apenas respirar, cacete. Está escrito aqui. Ele provou seu argumento 3 anos depois, quando pesquisadores da Universidade Radboud usaram 2 dúzias de voluntários saudáveis e os dividiram aleatoriamente em 2 grupos. Metade deles passou os 10 dias seguintes aprendendo a versão do Hoff para a técnica de túmulo, enquanto se expunha ao frio, fazendo coisas como jogar futebol sem camisa na neve. O grupo controle não recebeu treinamento. Os 2 grupos foram levados de volta ao laboratório. Cada um foi conectado a monitores e em seguida recebeu a injeção de endotoxina da E. coli. O grupo treinado por Hoff conseguiu controlar a frequência cardíaca, a temperatura e a resposta imune e estimular o sistema simpático. Mais tarde, descobriu-se que essa prática de respiração mais forte, juntamente com a exposição regular ao frio, liberava os hormônios de estresse, adrenalina, cortisol e noradrenalina. A explosão de adrenalina deu aos respiradores mais energia e liberou uma bateria de células imunológicas, programadas para curar feridas, combater patógenos e infecções. O enorme aumento no nível de cortisol ajudou a diminuir as respostas imunes inflamatórias de curto prazo, enquanto um fluxo de noradrenalina redirecionava o fluxo sanguíneo da pele, do estômago e dos órgãos reprodutivos para os músculos, o cérebro e outras áreas essenciais em situações estressantes. Túmulo aqueceu o corpo e abriu a farmácia do cérebro, enchendo a corrente sanguínea com opioides autoproduzidos, dopamina e serotonina. Tudo isso com apenas algumas centenas de respirações rápidas e mais profundas. Mais um, diz Magui. Então libere tudo e espere. Sigo as instruções e ouço quando o ar dentro dos meus pulmões de repente para e é substituído por puro silêncio. O tipo de silêncio que um paraquedista sente no momento em que o paraquedas se abre. Mas essa quietude está vindo de dentro. Enquanto prendo a respiração por mais tempo, sinto um calor reconfortante se espalhar pelo meu corpo e pelo meu rosto. Concentro-me em meu coração e a vibração é como rock. Cada batida ressoa e parece o bumbo do começo de Iron Man, do Black Sabbath. Faça o silêncio entre os batimentos cardíacos durar uma eternidade, diz Magui com a voz suave. Depois de mais ou menos um minuto, Magui me instrui a respirar fundo, sem expirar, e segurar novamente por 15 segundos, movendo suavemente o ar ao redor do meu peito. Seguindo sua ordem, expiro e o ciclo recomeça. Mais 3 rodadas, grita Magui. Seja sua própria superpotência. Enquanto estou bufando de novo, direciono o foco para Magui, meu líder de torcida. Mais cedo ele me contou como tinha sido diagnosticado com diabetes tipo 1 6 anos antes, aos 33 anos. Seu pâncreas falhou e não produzia mais insulina.
Então ele sofreu com dores crônicas nas costas, o que o deixava ansioso e muito deprimido. Sua pressão arterial disparou. O médico de McGee aplicou injeções de insulina para ajudar a estabilizar o açúcar no sangue, enalapril para Eno- baixar a pressão arterial e Valium para aliviar a dor. Eu também estava tomando 4 ou 5 comprimidos de ibuprofeno todos os dias, disse ele, mas nada ajudava. Ele só ficava mais doente. é, McGee era como os 15% da população americana, mais de 50 milhões de pessoas, que sofrem de um distúrbio autoimune. Em termos mais simples, essas doenças são o resultado de um sistema imunológico desonesto que começa a atacar tecidos saudáveis. As articulações ficam inflamadas, os músculos e as fibras nervosas desaparecem e as erupções cutâneas cobrem a pele. Essas doenças têm muitos nomes: artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Hashimoto, diabetes tipo 1. Tratamentos farmacêuticos, como imunossupressores, funcionam para aliviar sintomas e manter o paciente mais confortável, mas não fazem nada para solucionar o mau funcionamento do corpo. é. Doenças autoimunes não têm cura conhecida. Até as causas são debatidas. Um crescente corpo de pesquisa mostrou que muitas estão ligadas à disfunção do sistema nervoso autônomo. McGee descobriu sobre tratamentos alternativos quando um amigo o apresentou a Wim Hof, que tinha a alcunha de Homem de Gelo, e havia se apresentado na Vice TV, um canal de notícias e cultura. Naquela noite, McGee tentou a técnica de respiração profunda de Hof. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, contou ele. McGee se inscreveu no curso em vídeo de 10 semanas de Hof e em poucas semanas viu seus níveis de insulina se normalizarem, a dor diminuir e a pressão arterial cair. Parou de tomar enalapril e reduziu a ingestão de insulina em cerca de 80%. Ainda tomava ibuprofeno, mas apenas 1 ou 2 pílulas por semana. McGee estava viciado. Voou à Polônia para participar de um retiro de instrutores com Hoff, onde ele e vários outros estudantes passaram 2 semanas subindo montanhas nevadas e nadando em lagos congelantes. Respiravam muito. Hum. Não parecia uma competição, ou sei lá, um treino extremo de ginástica, contou McGee. Sabe esse papinho de lute ou o esforço vale a pena? Isso é tudo besteira. É assim que você se machuca, explicou McGee. O objetivo era reequilibrar o corpo para que pudesse fazer aquilo para o qual é naturalmente adaptado. Eu tinha ouvido várias dessas histórias. Homens, principalmente na casa dos 20 anos, diagnosticados com artrite, psoríase ou depressão, e que semanas após praticarem a respiração profunda, não apresentavam mais nenhum sintoma. 20 mil pessoas na comunidade Hoff trocam dados de exames de sangue e outras métricas das suas transformações online. Os resultados anteriores e posteriores confirmaram suas alegações. Algumas dessas pessoas estavam reduzindo marcadores inflamatórios, proteína C reativa, em 40 vezes em apenas algumas semanas. Os médicos alegam que isso é pseudociência, que não pode ser Hum. verdade, disse McGee. No entanto, ele e milhares de outros respiradores profundos continuaram mostrando melhorias significativas. Continuaram interrompendo o uso de medicamentos que tomavam havia anos e continuaram se aquecendo e se curando. Você não pode patentear a respiração. Isso faz parte da gente e não se pode culpar ninguém pela maneira como aprendeu, disse McGee. Do que se pode fazer é dar informações. Podemos trocar? Sim, Daqui a pouquinho eu vou sair, então eu não queria interromper a leitura. Eu posso fazer uma observação? sim. Ó, é o seguinte, bom, só agora que eu consegui ouvir tudo, eu perdi, enfim, mas o seguinte, Denise, você deve lembrar, mas o Ricardo não estava aqui no dia que eu falei. Não, não sei, teve o Rinpoche, fez uma série de A Cura pela Respiração, né? Ah, A cura, eu acho que foi a quarta
palestra dele, o quarto dia, eu apareci com uma bursite, tendinite, sei lá o quê. Eu fui tirar radiografia rápido, foi diagnosticado, foi passado para mim anti-inflamatório, isso, aquilo, outro. De noite, antes de tomar, eu tomei um anti-inflamatório e Uhum. precisava ficar boa por vários motivos até dali a 3 dias. E ele mandou fisioterapia, essas coisas todas. Eu não fiz nada, não sei, tomei um comprimido e ouvi o Ripochet, eu participei. Então, ele mandou fazer o seguinte: respire fundo, respire profundamente. Agora, Hum. respire mais um pouquinho, e mais Respire. um pouquinho, e depois expire. Aí, quando esvaziar tudo, fala mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu juro por Deus, Denise, você sabe que eu já contei aqui, eu fiquei completamente boa. Eu devolvi à farmácia como é? Os Os remédios inflamatórios. analgésicos, o analgésico, anti-inflamatório, eu tinha tomado Você um, já tinha não tomei tomado. mais nenhum. Eu fiquei com medo, tinha um casamento no sábado, mas eu segurei, eu estava completamente boa. Gente, é um milagre da respiração, É. sabe? É incrível. É, o potencial que a gente tem, né? É, É isso pois aí. é. Essas coisas eu acho assim. Claro que a respiração tem um superpoder, mas é um conjunto de coisas. Porque é diferente você pegar um comprimido de anti-inflamatório e tomar, e esperar que ele resolva aí. E quando você vai fazer um procedimento, uma respiração, se observar, focar o local onde você está sentindo a dor, onde você está sentindo o desconforto, tudo isso já faz parte do pacote da cura, né? É. E eu tenho mais uma observação. Vou Ah, ser breve. Eu sim. fiz um retiro já várias vezes, mas eu fiz, eu tinha feito 2 retiros de 10 dias de, Ah, de silêncio e de respirar. Meditação de manhã, era até de noite. Sabe, meditação é respiração, né? sim. E eu tinha tiroidite de Hashimoto. Eu não posso dizer que eu fiquei curada, porque é incurável e autoimune, mas eu não tomo remédio nenhum e Para meus tireoide? níveis de hormônio estão absolutamente perfeitos. Acredita? Sim. É É, respiração, gente. é. Aham. É isso Não mesmo. é? Sim, a respiração tem para tudo, né? É o que eu digo assim, mesmo que a gente não esteja olhando para uma doença ou para algo mais específico, mas esse fato, para a gente ser bem, para simplificar bem, deixar uma coisinha bem simples, só esse fato de você parar e prestar atenção na sua respiração já muda o cenário, né? Pois é. Já muda. Então imagine quando a gente faz esses exercícios, né? Focando os canais, né, de energia no corpo da gente. Então a gente está movimentando energia, né, desbloqueando, é como se a gente estivesse consertando estradas, né? Tirando bloqueios para poder a É. coisa se fluir, né? Passar, seguir. Pois é, Denise, mas o curioso é que eu não tive a intenção, sabe, de curar. Inclusive, Sim. eu não teria sido aceita se eu tivesse buscando alguma coisa no retiro, sabe? E Ah, eu acho que o negócio da respiração também, do Rinpoche, eu fiz sem achar, sem a pretensão de achar que eu ia sim, ficar bom. Eu ia tomar os outros, o anti-inflamatório uma semana, como ele tinha mandado, né? 2 vezes por dia, sei lá. Mas eu não sim. tinha intenção, mas eu me curei. É. Porque é É observação uma de. comprovação, né, Silvia? É o Que não, máximo. não, você não se sugestionou, né? Você É, fez e viu o e- resultado. É muito é o bom. máximo.
É mesmo. Legal, legal. Então vamos lá. Ele parou aqui, né? Aqui está a informação. Eu acho que é começando daqui. Vamos começar daqui. Aqui está a informação. Para praticar. Quer ler, Silvia? Ah, Aqui porque já. seu microfone está fechado. Está muito pequenininho, porque eu estou no celular. Ah, A então tá letra está bom. muito Tá pequena. muito Por pequenininho. favor. Então tá. Aqui está a informação. Para praticar o método respiratório de Wim Hof, comece encontrando um lugar calmo. Deite-se de barriga para cima, com o travesseiro embaixo da cabeça. Relaxe os ombros, o peito e as pernas. Respire profundamente pela boca do estômago e solte rapidamente. Continue respirando dessa maneira 30 vezes. Se possível, respire pelo nariz. Se o nariz estiver obstruído, tente os lábios franzidos. Cada respiração deve parecer uma onda, com a inspiração inflando o estômago e depois o peito. Então, aí sobe, né? Você deve expirar todo o ar na mesma ordem. Ao final de 30 respirações, expire até a conclusão natural, deixando cerca de um quarto do ar restante nos pulmões. Depois, segure essa respiração pelo maior tempo possível. Quando atingir seu limite, respire profundamente e mantenha por mais 15 segundos. Com todo cuidado, mova o ar fresco ao redor do peito e para os ombros. Expire e inicie a respiração profunda de novo. Repita o padrão inteiro por 3 ou 4 ciclos, adicionando exposição ao frio, banho de gelo, algumas vezes por semana. Esse vai e vem, expirar completamente e depois parar, ficar muito frio e depois quente de novo, é a chave para a magia de Tummo. Força o corpo a um alto estresse em 1 minuto e a um estado de relaxamento extremo no seguinte. Os níveis de dióxido de carbono entram em colapso no sangue e então se recuperam. Os tecidos sentem a falta do oxigênio e em seguida são inundados por ele. O corpo se torna mais adaptável e flexível e aprende que todas essas respostas fisiológicas podem estar sob controle. Pelo que Magui me disse, a respiração profunda e consciente permite que nos enverguemos sem quebrar. De volta ao gramado do parque, não há mais raiva nem coração irritável. A jornada para o estresse simpático auto-infligido terminou. O mundo agora parece uma montagem feita pela Disney. O estalo de agulhas de pinheiro sob os pés de um esquilo, uma corrente de vento através dos galhos, o grito de um falcão distante, tudo transmitido em alta resolução. Chegar aqui exigiu algum esforço, e se eu não estivesse deitada em uma esteira em um parque, respirar tão forte por tanto tempo poderia ser perigoso. Magui me disse isso várias vezes. Na verdade, ele avisa a todos os seus alunos para que nunca pratiquem Tummo enquanto dirigem, caminham ou em qualquer ambiente em que você possa se machucar caso desmaie. E nunca pratique se tiver algum problema cardíaco ou estiver grávida. Ninguém sabe ao certo como provocar esse estresse extremo pode afetar o sistema imunológico e nervoso em longo prazo. Alguns pulmonautas, como Anders Olson e outros defensores de um ritmo mais lento e menor, argumentam que esse tipo de respiração excessiva forçada poderia, na verdade, ser mais prejudicial do que benéfica, ainda mais considerando a sociedade estressante em que vivemos. Você sabe que eu sou mais esse aí, viu?
Eu estou mais procurar deixar a minha respiração mais lenta, mas cada uma tem seus benefícios, né? Então, não tenho tanta certeza. Não tenho tanta certeza. Alexandra David Neal praticou tumo e outras formas antigas de respiração e meditação até sua morte em 1969, aos 100 anos. Um de seus seguidores, um homem chamado Maurice Dubard, ainda está vivo. Ele passou a adolescência acamado em um hospital com tuberculose, inflamação pulmonar crônica, entre outras doenças. Aos 20 anos, os médicos o desenganaram. Dubard decidiu se curar. Leu livros, treinou yoga e aprendeu tumo. Não apenas curou completamente seu corpo de qualquer doença, mas também ganhou uma força sobre-humana. Em suas horas de folga como cabeleireiro, ele ficava apenas com a roupa de baixo e corria descalço pelas florestas nevadas. Décadas antes de Wim Hof, Dobard mergulhou até o pescoço no gelo e ficou ali imóvel por 55 minutos. Desculpa. Mais tarde, correu 240 quilômetros sob o sol escaldante do deserto do Saara. 240 Meu Deus, que quilômetros. horror. É daqui aonde, meu Deus? Lá passa de Vitória da Conquista. Aos 71 anos, percorreu o Himalaia de bicicleta a uma altitude de 16.500 pés. Mas, para ele, a sua maior façanha foi ajudar milhares de outras pessoas enfermas a aprender o poder de tumo para se curarem como ele havia feito. O ser humano não é apenas um organismo, também é uma mente, cuja força, usada com sabedoria, permite que reparemos nossos corpos, escreveu Dubai. Muito bom, é verdade. A gente não sabe do que a gente é capaz, né? Quando a gente aprende essas coisas, né? O que a gente é capaz de fazer, mas a nossa mente pode nos ajudar a fazer tudo isso, né? Então, no momento da redação deste capítulo, Dubardi tinha acabado de completar 89 anos. Ele ainda toca a harpa, lê sem óculos e lidera retiros de túmulo nos Alpes italianos acima de Aosta, onde os alunos se unem a ele usando apenas roupas de baixo e ficam sentados na neve por 1 hora. Mas que gente é essa, hein? Vamos ver. Corajosa. Rapaz, chocada. Depois, caminham pelas montanhas seminus e finalizam em um lago alpino coberto de gelo. Uh, Túmulo é para a reconstituição do sistema imunológico do homem, proclamou Dubardi. É um ótimo caminho para o futuro da saúde do homem. Muito bem. Túmulo não é a única técnica respiratória profunda que ressurgiu recentemente no Ocidente. Vários anos atrás, quando estava no início da minha pesquisa, eu tinha ouvido falar de uma prática conhecida como respiração holotrópica, criada por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof. O foco dessa respiração não era reiniciar o sistema nervoso autônomo ou curar o corpo, era reprogramar a mente. Estima-se que 1 milhão de pessoas a tenham experimentado e hoje mais de 1.000 facilitadores treinados realizam oficinas em todo o mundo. Fiz uma visita a Groff, cuja casa ficava a apenas meia hora de distância ao norte de onde eu estava, no condado de Marin. Passei por uma rua arborizada onde raízes de carvalho do tamanho de coxas humanas cobriam calçadas estreitas e estacionei na entrada de uma casa moderna de meados do século passado. Peguei minha mochila e me aproximei da porta da frente. Groff, vestido com uma camisa azul escura, calça caque e tamancos, me cumprimentou. Levou-me até a sala, passando por figuras budistas, deuses hindus, máscaras indonésias e pilhas dos 20 livros que escreveu ao longo dos anos. 2 portas deslizantes de vidro ofereciam uma vista das colinas salpicadas de telhados de ladrilhos vermelhos em estilo espanhol. Aqui. Nós nos sentamos a uma mesa de quintal feita de sequoia
e Groff me contou como tudo começou. E a gente vai ficar aqui, gente, hoje. Viu? Valeu demais. Nossa, é Muito um bom, né? espetáculo isso. É uma grandeza. É Eu já estou verdade. pensando em várias pessoas, mas as pessoas às vezes dizem que eu já sei respirar, já faço isso, aquilo outro, Eu mas eu faço não isso desde que eu entendo. nasci, né? Pois é, mas não adianta, sabe? Então, mente É, fechada, né? não, mas é cada um no seu tempo, Tá- né, Silvia? pois Cada um no é, seu... Tem coisas que a gente mesmo, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que algumas coisas a gente também não compreendia, é, né? Não tinha a dimensão disso, né? Essa, exato. essa questão por exemplo, do, é, dos cinco elementos, por exemplo, né? Oi, Rosa, agora que eu tô vendo você. Eu mesma, eu não tinha a menor noção disso. Eu sou budista há muito tempo, mas eu não conhecia Quando eu tive acesso à tradição bom, que eu, que eu comecei a estudar, a ler, especialmente esse livro, A Cura através da Uhum. Forma, da Energia e da Luz, eu tive tantas transformações físicas que eu mesmo não estava entendendo o que é que estava acontecendo comigo. Eu ficava, assim, um pouco desconfiada. O que é isso? Mas coisas assim que eu não posso nem contar. É. Não posso nem contar. Então, Conta. posso não. Um dia eu conto. Mas coisas incríveis, assim, que. E eu disse, é desse livro, é dessas coisas que eu estou lendo, é desses canais de energia do corpo, da energia dos elementos, do elemento fogo, do elemento terra, do elemento ar, do elemento água. Eu fui percebendo aos poucos, entrando nesse universo, mas eu entrei no universo, primeiro porque eu li, segundo porque eu tentei me conectar com aquilo. E eu comecei a sentir um bocado de sintomas que eu nunca tinha sentido. Então, Mas, e aí você, bem, o que é isso? Então, tudo isso já está aqui, só que a gente não sabe, né? Então, a gente, vamos ver experienciando aí para ver, né? é uma Eu lanterna. acho que, desculpa, a questão toda é a consciência, né? Porque a gente já sabe, já leu, darará, darará, mas agora que quando a gente pratica com consciência, é que a transformação acontece, né? A mudança É, acontece. E ao observar isto, a gente se entusiasma e para prosseguir, né? É assim que Rinpoche explica também, e acontece muito na minha prática pessoal, assim, das coisas que eu vou inserindo, né? essa Como questão da essa da consciência. respiração, Respiração para mim tá sendo muito incrível, assim, o que eu noto mais é a questão da clareza, sabe? Uhum, Muita clareza, assim, era o que eu me propondo a trabalhar ultimamente, não sei se foi por isso também, acho que por isso, né? Então, sim, tomar consciência de tudo isso, assim, através da respiração tem sido, assim, bem cura mesmo para muitas coisas, sabe? Muito que legal. bom, Rosa. É, é falta de informação da gente, né? Esse caso, assim, é essa questão de você tomar consciência. Mas, assim, o que aconteceu comigo quando eu tive essas manifestações foi totalmente inconsciente, assim. Eu não estava percebendo, eu não estava, porque eu não tinha nem conhecimento ainda sobre. Eu venho do budismo Mahayana, né? Então, o Mahayana são ensinamentos, muitos mestres, muitos ensinamentos de mestres e tudo mais. Então, assim, muita coisa. E o Lama Santen, ele abordava assim, a questão. Vocês precisam se familiarizar com a energia dos elementos, com a linguagem das energias. Ele dizia assim, com a linguagem das energias. Só que não é da abordagem do Lama Santen trabalhar efetivamente isso. Não é a abordagem dele, cada mestre tem a sua abordagem. Então, eu fiquei muitos e muitos anos como facilitadora no SEB, né? Mas eu não tinha ainda tido esse contato com essa
efetivamente com a energia dos elementos, por onde passar no meu corpo, pelos canais de energia, por isso, por aquilo, não tinha conhecimento nenhum. E esse livro cai na minha mão, assim, e eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, com meu marido, e ele foi para um congresso de antropologia, e eu fiquei no hotel e eu descia para a praia. Eu digo, vou ler o livro, né? Aqui tem terra, água, fogo, ar e muito espaço, né? Eu sozinha vou ficar aqui, tentando me conectar com isso. Ah, minha filha, só depois para poder contar o que aconteceu comigo. Mas foram muitas questões energéticas no meu corpo que eu fiquei, eu digo, tô ficando louca, tá acontecendo alguma maluquice comigo, assim. Mas foi muito interessante. É o máximo, é o máximo. Eu vou te dizer, é uma oportunidade, eu acho, a minha guru diria que é merecimento, que a gente É, chega a um ponto que eu conheci, eu estou achando assim, meu Deus, será que eu mereço conhecer essa maravilha? São joias, você, através de você, aquele outro, a cura, através da é respiração. esse aí, da forma da energia Pois, da luz, né? pois é, e agora esse parece que é um curso de Mas sabe o que é isso, pós-doutorado, né? É uma Silvia? maravilha O de budismo vida. diz isso, que eu concordo plenamente. Os ensinamentos chegam a gente, se chegaram até nós, foi por nossos méritos. A gente precisa aproveitá-los, porque já temos, para chegar, tem que ter mérito, senão não chega. Essa- sabe, para isso chegar até você, você gerou méritos para isso. É Agora uma só precisa, é uma bênção, precisa manter, né? é, a ter justa ela. Mas aí a gente vai seguindo, né? E é bom quando a É, gente tem essa visão que você está tendo, né? Denise, você Sim. sabe se o livro ainda está disponível ou está esgotado? A cura através da forma? Aham. Acho que tem, acho que tem. sim, custa R$ 400. Não, 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 não a é o cura Respire. Não, ah, não é o tá. Respire. Ah, é a cura através da forma da energia É, e da luz, do Tenzin Wangyal Rinpoche. porque quando eu procurei a última vez, parece que estava, como é que fala, esgotado. Então Foi eu por vou dar uma agora? olhadinha. Eu É. acho que foi no retiro agora que eu perguntei, no retiro Ah, de então tá. Sampa. Não sei se eu estou enganada, eu vou ver. Vou perguntar para André. Falar com a Andrea. e vê na estante virtual também. Isso. Pode ser também, É que a né? Andrea tem os livros deles todos lá para vender, sabe? Na, Tem, na, na lojinha nossa, da nossa sanga, né? Então, se não tiver, ela tem poderá sim, informar também, né? com Pois eu certeza. conto para vocês. É porque a André até foi o ano passado, que é o meu, ó, todo velho escangalhado, é? Aí André, aí André me mandou um da Ah, edição, então tem. Esse é da leitura do ano passado? foi no ano passado que ela me mandou, o outro, Aham, né? Esse aqui sim. foi o É o primeiro, seu antigo, é o é. meu antigo, eu deixo ele aqui porque tem muito significado, né? Claro. Enfim. Tá Então, certo. pessoal, obrigada. Até a próxima semana. Obrigada. Primeiro, vamos fazer a nossa dedicação, né? Sim. Vamos. Eu queria fazer um pedido, podemos dedicar especialmente para o Rio Grande do Sul, para as vítimas Sim. pela situação? Olha, essas coisas eu acho que cada um assim se doa, né? Porque senão começa a intenção disso, daquilo outro. Bom, isso daí é um palpite meu, mas se a maioria que sabe, porque cada Mas um, vamos. Tá. Vocês concordam? Você concorda, Denise? Sim, sim. Vamos Ok, dedicar. obrigada. Vamos dedicar os méritos da nossa prática para benefício de todos os seres, especialmente esses seres que estão passando por tanto isso, sofrimento, né? Que poderíamos ser Uhum, nós, no nosso país, que estão como está isso mesmo, acontecendo, uma coisa muito drástica. Então, isso vamos mesmo. dedicar os méritos da nossa prática para benefício desses seres. Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.
3 portas, corpo, fala e mente. 3 reinos, desejo, forma, não forma. 3 venenos, ódio, apego e ignorância. 3 corpos, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos 3 refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das 3 portas. Ao purificar os 3 venenos, possa eu obter os 3 corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros.